Vamos então começar o capítulo 4, Lei de Reprodução. População do globo. Nós estamos na questão 686. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. É uma lei natural, é uma lei de Deus, a reprodução de todos os seres. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? Não. Para isso, Deus sempre provê e mantém o equilíbrio. Ele, Deus, não faz nada que seja inútil. O homem, que só vê um lado do quadro da natureza, não pode julgar a harmonia do conjunto. A gente só tem um ponto de vista, quer dizer, a vista de um ponto muito pequeno. Nosso ponto de vista é muito falho, nós temos pouca amplitude, nós estamos embotados aqui nesse corpo, que é a nossa vestimenta aqui na Terra. Então os nossos sentidos são muito primitivos, a gente não consegue ter a percepção real de todas as coisas. Vamos entrar no contexto. Quando o Kardec publicou a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi em 1857, ele fez uma publicação com 501 questões. Vamos lembrar que em 1859, Charles Darwin, ele publicou o livro A Origem das Espécies, e isso foi uma revolução no mundo científico. Em 1862, o Kardec publica a segunda edição do Livro dos Espíritos, reformulada já com as 1019 questões, quer dizer, na realidade são 1018, né, porque a tipografia pulou, né, da 1010 pulou para 1012, a 1011 pulou, mas o que importa aqui, 1862, depois da publicação de Darwin, e a gente precisa lembrar que o Wallace, que era amigo de Darwin, que também publicou livros sobre a evolução das espécies, ele era amigo de Kardec, ele se correspondia com Kardec. Então nós estamos vendo aqui nessas questões uma influência darwinista. E nessa questão que ele pergunta aqui sobre a população seguir a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? E os espíritos respondem que não, que Deus cria o equilíbrio, Deus mantém a harmonia. Nós vamos lembrar que no final do século XVIII, o Thomas Malthus, que era um padre, um clérigo inglês, economista, ele colocou a seguinte teoria de que o crescimento populacional da Terra, ele crescia em progressão geométrica. E o crescimento populacional dos bens, da produção de alimento, da capacidade produtiva de alimentação da Terra, crescia em progressão aritmética. Então, que chegaria a hora em que a população seria tão grande que faltaria tudo na Terra para esta população. Por isso esta pergunta, né, de Kardec. Por isso também nós vamos ver muitas questões aqui que estão ligadas com a febre que foi o livro do Darwin, né? Então nós vemos aqui a resposta muito interessante. Deus sempre provê e mantém o equilíbrio. Ele não faz nada que seja inútil. Todas as coisas são úteis. Não existe peça sobressalente. Todos nós somos únicos e necessários. Todos nós temos o ponto, a questão que nos cabe. Todos nós estamos aqui em aprendizado, em sintonia, em associação, em cooperação. Nós estamos aqui trabalhando juntos para crescermos juntos, melhorarmos juntos, né? Peço que leiam com muita atenção o livro Pensamento e Vida, que é um livro que é uma cartilha, né, que nós estudamos antes de reencarnar,
está aqui no canal. Muito importante para a gente entender todas essas colocações do nosso desenvolvimento. Aí nós continuamos aqui. Sucessão e aperfeiçoamento das raças, na questão 688. Há atualmente raças humanas que estão diminuindo consideravelmente. Chegará um momento em que terão desaparecido da Terra? Olha que interessante a pergunta do Kardec, de novo, lembrando a questão darwinista da época. E vamos lembrar que Mendel, com a sua genética, com os genes, com a questão da hereditariedade, ainda não havia surgido com as suas teorias, porque as teorias de Mendel vão ser publicadas em 1880. Então, nós estamos aqui falando dessa segunda publicação do Livro dos Espíritos, 1862. Então, 20 anos praticamente antes de Mendel colocar as suas questões genéticas e a hereditariedade. Então, vamos ver a resposta dos Espíritos. Isto é uma realidade, mas o que ocorre é que outras raças tomarão o seu lugar. Que outras raças tomaram o seu lugar, assim como um dia outras tomarão o vosso. Então, o que ele está colocando aqui? Ele não está falando de etnia, gente. Ele está falando de raça. Então, todos nós somos da raça humana. Todos nós somos hominais, todos nós somos adâmicos, né? Ou seja, é uma raça e temos várias etnias. Negro, amarelo, vermelho, nós temos todos os tipos de asiáticos, né? Então, nós temos várias etnias. Ele está falando de raça humana. Então, é o que ele está dizendo. Isto é uma realidade. Os homens, mas o que ocorre é que outras raças tomaram o seu lugar. Vamos lembrar que quando nós, o Homo erectus, né, o homem que nós chamamos homem das cavernas, o Homo sapiens, e depois o sapiens sapiens, né, que o homem que sabe, que é o que nós somos hoje, já muito modificados, né? Os nossos esfenoides, né, foram modificados já se eu não me engano, 3 ou 4 vezes. Tem uma professora francesa que tem uma publicação, me fugiu o nome dela agora, sobre essas mudanças dos esfenoides, né, do nosso rosto, que muda, né, porque o Homo erectus, ele tinha a visão mais lateral, muda o esfenoide, a gente fica com a visão mais para o centro, o cérebro começa a aumentar, muda o esfenoide de novo, aumenta o nosso cérebro, modifica o maxilar, modifica o rosto, e a cada mudança de esfenoide nós temos uma mudança características e um desenvolvimento característico, um salto. E essa mudança ocorre no globo todo, ocorre no planeta. Não é que ela ocorre aqui, vai pela hereditariedade se modificando, não. O estudo dela mostra que a mudança ocorre e ocorre no planeta todo de uma única vez. Ou seja, essa mudança vem do plano espiritual para a Terra. Já esse estudo e essa mudança, esse aperfeiçoamento. E ela coloca que nós estamos de novo com as gerações mais novas, com uma mudança nesse osso esfenoide, ou seja, nós estamos de novo começando uma nova mudança cerebral, uma nova mudança de intelectualidade, um aperfeiçoamento. Então é o que é preciso a gente entender aqui, é raça, não é etnia. Os homens de hoje são uma nova criação ou descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Olha a pergunta de Kardec aqui. De novo, vamos lembrar com as colocações, né, as ideias que fervilhavam na época sobre as teorias darwinistas, da evolução da espécie. Os espíritos respondem: são os mesmos espíritos que voltaram para aperfeiçoar-se em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que por seu aumento tende a espalhar-se por toda a Terra e substituir as raças que se extinguem, terá seu período de decrescimento e extinção.
outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual irão substituí-la, assim como os homens civilizados de hoje descendem de seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Que eu estava colocando, né? Os seres de hoje, os hominais que nós somos hoje, somos descendentes dos homens das cavernas com várias mudanças. E seremos e continuaremos sendo modificados. Por isso que eu coloquei dos esfenóides, desse estudo dessa professora francesa. Então, nós estamos mudando a cada, pelo jeito, milhões de anos nós mudamos e estamos agora, pelo que ela está colocando, passando por uma nova mudança de raça. E nós somos espíritos, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então nós herdamos a terra do jeito que nós deixamos, nós herdamos no nosso novo reencarne o perispírito do jeito que nós deixamos na última encarnação. Nós trazemos conosco tudo o que nós aprendemos de verdade em todas as nossas encarnações anteriores. Então hoje, aqui agora, é o nosso melhor em termos de intelectualismo, de aprendizado, de elevação, de degrau na escala, de degrau na escada evolutiva. Hoje, aqui agora, é o nosso melhor. Nós evoluímos a cada reencarnação. De todos os jeitos, evoluímos como somos espiritualmente, porque somos espíritos. Então, como espírito, nós evoluímos e nos modificamos, e evoluímos e modificamos a vestimenta. Essa raça humana, esse hominal, que é essa vestimenta que nós usamos aqui para poder estudar e aprender, nós também evoluímos, modificamos, aperfeiçoamos essa vestimenta com o passar do tempo. Do ponto de vista puramente físico, porque os espíritos estão aqui o tempo todo falando da parte espiritual. Nós nos desenvolvemos a cada reencarnação, nós somos espíritos e nós nos modificamos. Agora Kardec vai para a questão física, lembrando de novo as questões darwinianas, né? Então, do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou provém de corpos primitivos por meio da reprodução? Eles respondem: a origem das raças se perde na noite dos tempos. Essa resposta aqui é muito repetida, né, em palestras, porque é muito importante que a gente entenda isso. A origem das raças se perde na noite dos tempos. Está muito distante e muito fora da nossa capacidade de entendimento. Nós vamos rever aqui a questão da questão 688 que nós acabamos de ler, né, que outras raças tomaram o lugar, o lugar que nós estávamos em eras primitivas, como o que nós somos hoje, seremos completamente diferentes nas nossas próximas reencarnações. Então ele coloca: a origem das raças se perde na noite dos tempos, mas todas pertencem à mesma família humana, seja qual for o tronco primitivo que cada uma, seja qual for o tronco primitivo de cada uma. Foi-lhes possível aliar-se entre si e produzir novos tipos, né? Novos tipos físicos. Ele está falando aqui do desenvolvimento da questão física. Então vamos dar uma olhada aqui na questão 189, né, que nós vimos que é a transmigração progressiva, quando ele coloca: desde o início de sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? E eles respondem: não, pois o espírito, assim como o homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só se desenvolve pouco a pouco. Então, nós como espírito vamos nos desenvolvendo pouco a pouco, nossa inteligência vai se desenvolvendo pouco a pouco, vamos modificando a raça também, vamos modificando esse corpo físico que nós utilizamos aqui. E vamos ver a questão 607,
quando Kardec pergunta, né? Numa série de existências que precedem um período que chamais de humanidade, sem dúvida, perdão, foi dito que em sua origem a alma do homem corresponde ao estado de infância da vida corporal, que sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? Aí eles respondem aqui, numa série de existências que precedem um período que chamais de humanidade, que é quando a gente passa pelo mineral, vegetal e uminal. E aqui o Kardec continua, no 607A. Assim parece que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Aí eles respondem, não dissemos que na natureza tudo se encadeia e tende à unidade, tudo se transforma, né, e tudo se encadeia, tudo se modifica para chegarmos ao propósito de Deus, que é a angelitude. Aí eles continuam, é nesses seres, que são seres primitivos, que estáis longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora, que é quando nós começamos como PI, né, como princípio inteligente, individualizando-se pouco a pouco e ensaiando para a vida conforme já dissemos. É de certa forma um trabalho preparatório como o da germinação, na sequência do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Vamos lembrar Leon Denis, quando ele coloca que nós sonhamos, né, nós dormimos no mineral, nós sonhamos no vegetal, né, nós caminhamos no animal e nós acordamos, né, em plenitude, inteligência e razão no hominal. São as fases evolutivas pelas quais nós passamos, porque somos espírito. E também esse corpo que nos abriga, essa vestimenta que nos auxilia no nosso crescimento, também tem o seu estágio evolutivo, né? Aí que ele está falando aqui, né, da questão física, ele continua falando da questão física aqui. Do ponto de vista físico, perdão, qual é o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Aí ele coloca desenvolvimento da força bruta em detrimento da força intelectual. O homem das cavernas, o que ele precisava, o que ele tinha, o que ele se desenvolvia era a força bruta. A intelectual começou a aparecer no Sapiens Sapiens, né? Que começou a desenvolver primeiro fogo, né? Armas pontudas, vestimenta para se abrigar no frio, e a inteligência foi nos trazendo até a tecnologia, a ciência que nós temos hoje. Atualmente é o contrário, né? Porque no Homem das Cavernas era força bruta, é o que eles colocam. Atualmente é o contrário. O homem realiza mais por meio da inteligência do que pela força física. E, no entanto, realiza 100 vezes mais, porque soube usar as forças da natureza a seu favor, coisas que os animais não fazem. Então, nós, com a inteligência, fomos criando, desenvolvendo coisas, aprimorando tecnologia, mudando, infelizmente, muita coisa mudando para pior na natureza, faltando com o respeito à natureza, porque nós temos a obrigação de cuidar do mineral, do vegetal e do animal, mas com a nossa inteligência, com o desenvolvimento da inteligência, nós fomos aprimorando o planeta para que a gente tivesse cada vez mais conforto, cada vez mais longevidade, cada vez mais saúde, cada vez mais alimentos, porque quando se descobriu os fertilizantes e as possibilidades de melhorar o plantio, de melhorar as sementes, não estou falando aqui de questão genética nem de transgênico, estou falando da questão mesmo de melhorar naturalmente com as coisas da natureza a produção de alimentos, né? A capacidade de produzir alimentos bons e saudáveis para o nosso desenvolvimento e para a nossa melhora. Vamos pegar aqui uma questão no livro O Consolador, do Emmanuel, que é a questão 79, onde esse livro Consolador são perguntas, esse livro é de 1939,
Então nós vamos lembrar, este livro aqui foi escrito em plena Segunda Guerra, porque o prefácio é de 39, ele foi publicado em 40, estava começando a Segunda Guerra Mundial. Porque a gente tem sempre que trazer tudo aquilo que nós lemos para o contexto da época em que ele foi colocado, senão a gente perde um pouco o sentido, o contexto das respostas. Então aqui é um livro de perguntas e respostas para o Emmanuel. Então aqui na pergunta 79, a pergunta que foi feita para o Emmanuel: como interpretar nosso parentesco com os animais? O Emmanuel responde: considerando que eles, os animais, igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino nominal, como, por nossa vez, alcançaremos no escoar dos milênios a situação da angelitude. É aquilo que eu estava falando. Nós passamos mineral, vegetal, animal, hominal, seguiremos o nosso caminho até a angelitude. É o que o Emmanuel está colocando aqui. O animal, ele chegará ao hominal e como hominal poderá chegar à angelitude. É o processo de desenvolvimento pela lei de Deus. A lei de Deus nós sairemos do átomo, do princípio inteligente, que foi quando nós começamos, e chegaremos a sermos espíritos puros, angélicos. É essa a lei de Deus. Nós somos perfectíveis e pela lei dele, demore o tempo que demorar, seremos anjos. Todos nós. É assim que Jesus nos via e nos vê. Como que seremos? Os anjos que nós seremos. Se nós pegarmos o diálogo de Jesus com Públio Lentulus, que é o nosso querido Emmanuel, no livro Há 2000 anos, nós vamos ver que Jesus não estava falando com aquele senador orgulhoso, prepotente. Jesus estava falando com o Emmanuel, que ele tinha a chance ali de se modificar, ou ele poderia levar milênios para essa modificação. A escolha era dele, pelo seu orgulho e pela sua prepotência. Ele escolheu levar milênios para poder aprender, para poder se modificar, coisa que ele podia ter feito ali, aos pés de Jesus, porque vamos lembrar que a força e a energia de Jesus era tanta que a hora que Jesus se aproximou dele, ele caiu de joelhos, ele nem sabe por quê. E Jesus falou telepaticamente com ele na sua língua. Jesus não falou com ele em hebraico ou no aramaico, que era a língua que ele falava com o povo. Jesus falou na mente de Públio Lentulus em grego, que é a língua que o senador usava. E nem assim ele ali se transformou. Então nós podemos ter, às vezes, milagres acontecendo à nossa volta. Nós temos ali Jesus nos mostrando qual é o caminho, nos mostrando qual é o que ele está esperando de nós. E nós, pura e simplesmente, pelo nosso orgulho e a nossa soberba, a gente deixa de lado e perde muito tempo no nosso crescimento e na nossa evolução. Coisas que a gente poderia fazer em 1 ou 2 ou 3 encarnações, a gente leva 10, 20, 30, 40 encarnações para fazer. Não tem problema. Deus ensina com o tempo. Deus não ensina pela violência, ele ensina pelo tempo. Leve o tempo que nós quisermos, nós seremos anjos. Essa é a determinação de Deus. Isso é maravilhoso. Então, continuando aqui. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei da natureza? Estaria mais de acordo com essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal? Deve-se fazer tudo para atingir a perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se utiliza para atingir os seus propósitos. Sendo a perfeição o objetivo a que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder aos desígnios de Deus. Então nós aqui como seres hominais estamos realizando os desígnios de Deus.
quando nós desenvolvemos a ciência, quando nós desenvolvemos a inteligência, a música, as artes, quando nós ajudamos o desenvolvimento da natureza, dos animais, dos vegetais, quando nós aprimoramos a ciência para que nós, hominais, tenhamos mais remédios, mais saúde, mais longevidade, nós estamos cumprindo o nosso dever como co-criadores menores, como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Nós somos co-criadores menores, nós estamos realizando a vontade de Deus no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, no nosso caminhar para a angelitude. Vou pegar aqui um texto de Emmanuel, também no livro Consolador, né, questão 36, quando perguntam a Emmanuel: pode a genética estatuir medidas que melhorem o homem? Vamos lembrar de novo, aqui nós estamos no começo da Segunda Guerra Mundial, tinha a questão da eugenia de Hitler, né, de querer aperfeiçoar a raça. Por isso esta pergunta aqui para Emmanuel. Olha a resposta. Fisicamente falando, a própria natureza do orbe vem melhorando o homem continuamente nos seus processos de seleção natural. Estamos todos nos aperfeiçoando espiritualmente, porque somos espíritos, e consequentemente aperfeiçoando essa vestimenta que nós usamos. Nesse sentido, a genética só poderá agir copiando a própria natureza material. Se essa ciência, contudo, investigar os fatores espirituais, aderindo aos elevados princípios que objetivam a iluminação das almas humanas, então poderá criar um vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem espiritual no mundo, mesmo porque, de outro modo, poderá ser uma notável mentora da eugenia, né, que eu estava falando que é o método de aperfeiçoamento da raça, né, idealizado por Hitler, poderá ser uma notável mentora da eugenia, querer, né, criar raça pura, querer ser racista entre os seus irmãos, ou uma grande escultora das formas celulares, mas estará sempre fria para o espírito humano, podendo transformar-se em títere abominável nas mãos impiedosas dos políticos racistas. O que é títere? É marionete, podendo se transformar em marionete abominável nas mãos impiedosas dos políticos racistas. De quem que Emmanuel estava falando aqui? Quem eram os políticos racistas da época? Hitler, com a sua ideia do ariano, da raça pura, né? E essa colocação que a ciência traz, mas nós não podemos esquecer do nosso livre-arbítrio. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que criamos e que fazemos. Então, hoje em dia, tudo que a ciência traz, tudo que a ciência faz, ela será responsabilizada. Ela, quando eu digo ela, os seres humanos que trabalham nela, nas suas intenções. Qual é a intenção daquele cientista que está desenvolvendo geneticamente determinada coisa? É boa? É para trazer saúde? É para trazer melhora? Então a intenção dele será valorizada, mesmo que o homem pegue aquilo que ele inventou e use para o mal. Aí os homens que estarão utilizando isso para o mal serão responsabilizados pelos que estão fazendo. A questão da responsabilidade é sempre dentro da intenção. E tudo que acontece aqui no planeta acontece com a permissão de Deus, mas dentro do nosso livre-arbítrio, porque nós não somos marionetes. Nós não estamos aqui como vaquinha de presépio, sempre colocando amém em tudo aquilo que Deus coloca. Porque se fosse assim, nós não precisaríamos das reencarnações para nos aprimorarmos. Nós estamos aqui como filhos de Deus, como deuses menores, co-criadores menores, que é o que nós somos. Nós somos deuses. E como deuses, Deus nos dá a liberdade de crescermos com a nossa vontade, com a nossa escolha,
com o caminhar das nossas próprias pernas, assumindo as responsabilidades das nossas escolhas, com os prêmios, as benesses das escolhas boas e com a dureza, a dor, a expiação das más escolhas. E tudo isso é por amor, é para o nosso aprimoramento. É como a criança que fala para o pai que ela não quer ir para a escola, ela quer ficar brincando. O pai vai levá-la à escola à força, vai fazer ela estudar, por mais que ela esperneie, que ela diga que não quer, que o pai é um monstro, é um horror. O pai sabe que fazendo com que ela estude, com que ela se aprimore, ele está criando nela todos os motivos de crescimento. Está fazendo com que ela se transforme num ser humano inteligente, num ser humano capacitado para trabalhar, para ajudar, para crescer, para se melhorar, para ser um homem de bem pelas leis morais e para ser um homem capacitado com condições de se sustentar pela intelectualidade, pelas leis dos homens. Por mais que o filho grite, berre porque foi tirado do jogo, tirou o celular dele, desligou o videogame, obrigou ele a fazer lição, obrigou ele a estudar, o pai sabe que está fazendo o melhor para ele. Da mesma forma que Deus, quando nos vê passando por situações difíceis, sabe que aquilo é o melhor para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Por isso que nas situações difíceis nós temos que nos perguntar: o que eu tenho que aprender com isto que eu estou passando? Pela situação que eu estou passando. Não é porque, ó Senhor, porque o que eu fiz. Não, não é porque, é para quê? Para que eu estou passando por esta situação? Qual é a lição que eu tenho que aprender? É com esse olhar que nós temos que ver as nossas provas e ver as nossas expiações. Continuando aqui. Quando ele fala, né, deve-se fazer tudo para atingir a perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se utiliza para atingir os seus propósitos. Nós estamos aqui como co-criadores menores, mas somos deuses co-criadores. Sendo a perfeição o objetivo a que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder aos desígnios de Deus. Kardec continua dentro da mesma questão. O homem geralmente é movido em seus esforços pelo aprimoramento das raças, apenas por um sentimento pessoal e com o único objetivo de aumentar seus prazeres. Isso não diminui o seu mérito? Olha a resposta. Que importa que seu mérito seja nulo, contanto que o progresso se realize? É aquilo que eu estava falando. O homem pode até estar ali realizando um projeto, um cientista, para destruir outra nação, uma arma de guerra. O progresso dele é nulo, mas a ciência se desenvolve, as coisas se desenvolvem e depois vai se usar esse mesmo invento, por exemplo, o micro-ondas, que foi estudado como arma de guerra para destruir o inimigo, que hoje nós usamos para aquecer o nosso alimento. Então, a questão... Cada um vai ser julgado pela sua obra, pela sua intenção. Mas a ciência vem no seu progresso, vai ser utilizada para o bem ou para o mal, dentro do livre-arbítrio do homem. Então, o que ele coloca aqui, que importa que seu mérito seja nulo, contanto que o progresso se realize, cabe a ele tornar seu trabalho meritório pela intenção. Cabe a ele quem? Ao homem, tornar seu trabalho meritório pela intenção. Aliás, através desse trabalho, ele exercita e desenvolve sua inteligência. E é nesse aspecto que ele tira maior proveito. Desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo a capacidade. Nós, aos poucos, fomos desenvolvendo os nossos lóbulos frontais, que é onde nós fazemos a nossa análise, onde nós trabalhamos a razão, onde nós trabalhamos o entendimento, onde nós trabalhamos a nossa fé raciocinada. Né? Através do estudo da razão, o entendimento do porquê eu acredito, porquê que eu creio, porquê que eu faço, porquê que eu busco conhecimento, porquê que eu busco o aprendizado para o aprimoramento, para o crescimento, para a evolução. Então, nós estamos aqui na questão 692 e no nosso próximo estudo nós vamos ver obstáculos à reprodução, continuando aqui na mesma lei de reprodução. Então, nosso próximo estudo será obstáculos à reprodução. Até lá!